Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Introdução ao Estudo do Espiritismo. Nós estamos na aula 4ª, voltando já com um novo método, né? Nós estávamos com o método de microconteúdo, pequenas aulas ali de no máximo 3, estourando 5 minutos. Agora nós vamos vir para o método realmente de aula normal, discorrer um pouco mais sobre o assunto, ficar um pouco mais concentrado e, acima de tudo, para poder acelerar os conteúdos. Conforme eu expliquei, são mais de 74 capítulos e se cada capítulo tiver de 3 a 5 subtítulos, ficaria muito longo esse curso. Fazendo dessa forma que eu vou fazer hoje, vai ser mais rápido, mais coerente e também, assim, dia a dia a gente vai ter um volume maior de conhecimento para ficar fresco na cabeça e dar sequência e tudo mais. Sem mais delongas, vamos para a aula 4. Qual que é o tema de hoje? O maior mandamento. Como que eu vou fazer com a aula? Primeiro, a base do plano de aula. O que nós vamos ver nessa aula? Tá bom? Primeiro, uma leitura. Aí tem a obra aqui, o livro, Curso Preparatório do Espiritismo, páginas 16 e 17. Considerações, a gente vai falar rapidamente sobre o que a gente leu, algumas explicações e exercícios. Vamos para as questões. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa leitura. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele fizera calar os saduceus, se reuniram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, fez esta pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está no livro de Mateus, no capítulo 22, versículos 30 a 40. Veja também o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, 28 a 34, e Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 e 28. Verdadeiramente Jesus proclamou por esses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, que fazer isso vale muito mais que seguir todas as fórmulas e todos os cultos, ou praticar holocaustos e fazer todos os sacrifícios, porque no amor a Deus e ao próximo está consubstanciada a única e universal religião, que há de levar o gênero humano à unidade e à realização de seus destinos, pela solidariedade e pela fraternidade. Na mensagem maravilhosa de Jesus para as criaturas, Deus é Pai e todos os homens são irmãos. Com esses dois mandamentos, o Mestre substitui o decálogo, isto é, os 10 mandamentos de Moisés, pois quem ama a Deus sobre todas as coisas, a ele unicamente presta culto, não adorando imagens de qualquer espécie. Respeita o seu sagrado nome e santifica, não somente um dia, mas todos os dias da semana, todas as horas e todos os minutos. E quem ama o próximo como a si mesmo, honra seus pais, não mata, não adultera, não levanta falso testemunho, nem cobiça coisa alguma de quem quer que seja. Quem ama o próximo, deseja ao semelhante o que quer para si. É o reconhecimento da paternidade divina, expandida na fraternidade universal. O amor ao próximo é a ponte que liga a criatura ao Criador. Pelas palavras de Jesus, podemos entender que o único caminho da salvação é a prática da caridade com humildade, absolutamente contrária ao caminho da perdição, o egoísmo e o orgulho. Do amor ao próximo, como a nós mesmos, nasce a caridade, e esta reside no socorro que devemos prestar aos nossos irmãos pela nossa inteligência, pelo nosso coração, com brandura e humildade, para não lhes tornar penoso receber o auxílio material, o auxílio moral ou intelectual que lhe dispensemos. Como está implícito no amor de Deus, a prática da caridade para com o próximo e
todos os deveres do homem podem ser resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação, pois tudo aquilo que se aprende em conceitos deve se revelar concretamente na caridade das ações. Como exigir ou esperar atitudes nobres dos semelhantes se não se desenvolverem a paciência e a benevolência para com eles? E se o homem não praticar o amor ao próximo, como pode amar a Deus? Essa foi a nossa leitura. Agora nós vamos parar um pouquinho e nós vamos fazer o quê? Umas considerações sobre o tema. Nós acabamos de ler, mas aqui vale ter uma fé raciocinada. Então vamos lá. Nós acabamos de ler e Jesus estava ali numa emboscada e perguntou por quê? Para saber o que Jesus pensava, pensando que Jesus ia dar uma escorregada ali a respeito de classificar um ou outro item do decágulo ou esquecer os outros 611, porque somando dá 613 mandamentos. Na verdade, são 10, né? Então, os 603 mandamentos. Então, imagine só, qual que era a ideia? Se Jesus escolhesse um ou outro mandamento específico, eles atacariam com uma outra proposta, com uma outra subjugação, fazendo com que Jesus caísse na armadilha. Jesus foi inteligente e resumiu o decágulo em 2 principais mandamentos. Mas aí vem uma pergunta. Você lembra quais são os outros 10 mandamentos que está no decágulo, que Moisés subiu, ficou lá isolado e depois desceu com esses 10 mandamentos? Você recorda? Então, faz por bem fazer uma leitura dos 10 mandamentos. Mas e os outros mandamentos? Então, preste bem atenção que, como nós do Espiritismo, nós precisamos raciocinar a respeito de uma questão que Moisés tinha, que era um legislador, então ele tinha regras sociais focadas exclusivamente no compromisso social uns para com os outros, regras de higiene, regras de alimentação, regras humanas, podemos dizer assim. O decágulo vem como orientação e ornamentação espiritual, uma diretriz espiritual que é atemporal para todo e qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer momento. O decágulo é extremamente atual, útil e importantíssimo. E aí o que Jesus fez? Ele condensou. Por quê? Você compreendendo esses 2 mandamentos específicos, amar a Deus sobre todas as coisas, ele tira de fora a materialidade e foca na espiritualidade. E aí a questão, amarás ao próximo como a si mesmo, e na sequência também é interessante que nós podemos dizer assim, amar ao próximo como Jesus nos amou, que já tem uma consideração mais profunda. O que ele diz? É uma relação social e espiritual que inclui também aí para todos nós um alerta a respeito das provas e expiações e também da nossa conduta moral. Isso é que é interessante. É isso que é importante a gente ficar pensando, raciocinando aqui. E aí é importante nós recordarmos dos 10 mandamentos para que ele seja sempre incluído nesses 2, em resumo, para a gente tomar cuidado com todas as nossas atitudes. E aí ele fala a respeito da caridade, fala a respeito da benevolência, fala a respeito do amor, dos ensinos e da prática cotidiana, do perdão, da aceitação, né? O outro se equivoca, nós também nos equivocamos, e dessa forma, de forma mais direcionada, a gente pode dizer assim, fica mais fácil da gente tentar praticar isso no dia a dia, entendeu? E é sempre bom repetir esse conceito, repetir esse ensino para fortalecer em nós os conceitos aqui ensinados do maior mandamento. Então, resumidamente, nós estamos focando aqui numa ascensão espiritual. Jesus dá essa diretriz comportamental, moral, ética. É uma grande evolução, não só uma regra social, mas uma regra que vai delimitar a nossa evolução, o nosso progresso. Esse é o ponto importante, tá bom? Agora vamos para o nosso exercício. Então, nesse momento, pegue papel e caneta para você escrever os exercícios e respondê-los, tá bom?
Exercício. Primeira pergunta. Qual é o maior mandamento e o segundo mandamento? Então, faça essa pergunta aí e escreva no seu caderninho. Recomendo fazer a leitura também do Decálogo, dos 10 mandamentos, porque aí vai fazer uma completar a resposta. Segundo exercício. Olha só que interessante essa é para você refletir, é uma questão bem particular. Por que os mandamentos podem substituir o decálogo trazido por Moisés? Pensa aí, por que pode substituir? Já dei a resposta nas considerações, mas eu quero que você tenha essa parte aqui de reflexão para você escrever no seu caderninho. E o último e terceiro exercício, terceira questão, como é que a gente pode compreender a proposta triangular do amor? Qual a proposta triangular do amor? O amor para com Deus, o amor para com o próximo e o amor para consigo mesmo. Então eu quero que você raciocine assim, como é que a gente pode compreender essa questão, essa tríade, tá bom? Então olha que legal que foi a aula hoje, né? Eu acho que ficou muito mais sensata, nós já pegamos um tema aqui bacana, condensou, fizemos a leitura, eu acho que assim vai ser melhor. Espero que vocês gostem dessa nova formatação. Fiquem com Deus, que os bons espíritos nos ajudem sempre e até a próxima aula. Um forte abraço e até!